Olá! Em cada análise nossa, a gente detalha grandes ideias. E hoje, vamos desvendar a famosa técnica Pomodoro. Sabe, na era em que a gente vive, cheia de interrupção digital o tempo todo, manter o foco em uma coisa só, nossa, parece uma verdadeira batalha, né? São notificações, e-mails chegando, aquela vontade de dar uma olhadinha nas redes sociais, a nossa mente virou um campo de batalha pela concentração. E é aí que entra a técnica Pomodoro, um método que ficou super popular no mundo todo e que promete ajudar a gente a vencer essa batalha. É uma ferramenta de gestão de tempo que parece simples até demais, mas que nasceu de um momento de crise acadêmica. Fica a pergunta: como é que um simples timer de cozinha conseguiu começar uma revolução na produtividade? Então, vamos lá. Vamos mergulhar na história de como isso tudo começou. É uma história sobre como enfrentar a confusão e, sabe, encontrar um pouco de clareza de um jeito bem inesperado. Lá no final dos anos 80, o estudante universitário Francesco Cirillo estava passando por uma situação que muita gente conhece bem. Ele sentia que a vida acadêmica estava totalmente fora de controle. Sabe aquela alegria de entrar na faculdade? Pois é, para ele tinha dado lugar a uma confusão danada e uma produtividade lá embaixo. Ele mesmo descreveu a mente dele como se fosse um barquinho à deriva numa tempestade, sabe? E o tempo simplesmente escorria pelos dedos. Foi aí que ele se fez uma pergunta bem humilde, mas que mudou tudo. Será que eu consigo estudar de verdade por só 10 minutinhos? E para trazer um pouco de ordem para o caos, ele pegou a primeira coisa que viu: um timer de cozinha em formato de tomate, que em italiano é Pomodoro. Esse objeto tão simples virou o que ele chamou de tutor do tempo. A ideia não era depender da força de vontade, mas ter um aliado externo que ajudasse a manter o foco em períodos curtos e fáceis de gerenciar. E foi assim que a técnica ganhou esse nome tão famoso. A partir desses experimentos, o Cirillo desenvolveu os 5 passos essenciais da técnica. E a genialidade da coisa está na simplicidade. Primeiro, escolhe uma tarefa. Segundo, bota o timer para 25 minutos. Terceiro, trabalha nela sem parar até o alarme tocar. Quarto, uma pausa curtinha. E por último, depois de 4 pomodoros, aí sim uma pausa mais longa para recarregar. Parece simples demais, né? Mas a pergunta que não quer calar é: será que funciona mesmo? Essa é a pergunta de $1 milhão. O método parece ótimo na teoria, mas será que tem alguma base científica por trás disso? Ou é só mais um daqueles life hacks de produtividade? Bom, para responder isso, a gente foi atrás da ciência. E encontramos um estudo bem recente de 2023 publicado no British Journal of Educational Psychology, que colocou exatamente essa questão à prova. O que os pesquisadores fizeram foi o seguinte: eles montaram um experimento para comparar 2 grupos de estudantes. Um grupo usava pausas sistemáticas, pré-definidas, bem no estilo do Pomodoro. Já o outro grupo, eles tinham liberdade total para decidir quando e por quanto tempo queriam parar para descansar. E aí, o que será que aconteceu quando colocaram essas 2 formas de trabalhar lado a lado? Os resultados, olha, revelaram uma coisa bem surpreendente sobre como o nosso cérebro funciona de verdade. Olha só esse número: 44 minutos. Essa foi a média de tempo que os estudantes que podiam escolher suas próprias pausas estudaram sem parar. É quase o dobro de um Pomodoro. À primeira vista parece super produtivo, né? Mas vamos ver o que os dados mostraram sobre como eles se sentiram fazendo isso. Pois é, o estudo revelou que justamente esse grupo, o que fazia pausas quando queria, relatou muito mais cansaço, muito mais distração e menos concentração. Ou seja, trabalhar por mais tempo direto não significou um foco melhor. Na verdade, foi exatamente o contrário. E por que isso acontece? Os pesquisadores têm uma explicação. É por causa de uma coisa chamada carga cognitiva secundária. Pensa assim: é aquela energia mental que a gente gasta só para ficar decidindo se deve parar, quando deve parar, por quanto tempo. É um trabalho extra para o cérebro. Essa necessidade de ficar se gerenciando o tempo todo acaba drenando nossos recursos mentais. Já a técnica Pomodoro, por outro lado, tira esse peso das nossas costas. A decisão de parar não é mais nossa, é do timer. Isso libera nossa mente para focar no que realmente importa, que é a tarefa em si. E agora vem a parte mais interessante. Dá uma olhada nos resultados. Os 2 grupos completaram quase a mesma quantidade de tarefas. Só que o grupo do Pomodoro, das pausas sistemáticas, fez isso em menos tempo total de estudo. Isso sugere um ganho de eficiência enorme. Ou seja, resultados parecidos, mas num período mais curto e com mais foco. As pausas estruturadas não fizeram com que eles produzissem mais, mas fizeram com que a experiência fosse mais eficiente e bem menos cansativa. É o famoso trabalhar de forma mais inteligente e não necessariamente por mais tempo. Certo?
Então, no final das contas, o que tudo isso significa para a gente, no nosso dia a dia, tentando ser mais produtivo? A grande lição aqui é que a técnica Pomodoro não é nenhuma fórmula mágica. O poder dela está em oferecer uma estrutura externa, que diminui o esforço mental de ter que ficar se gerenciando. Isso ajuda a controlar o cansaço e a distração. O resultado, uma forma de trabalhar mais eficiente e também mais sustentável a longo prazo. Isso nos deixa com uma pergunta final. O verdadeiro desafio é gerenciar o nosso tempo ou gerenciar o nosso foco? O que a técnica Pomodoro parece sugerir é que, ao estruturar nosso foco em pequenas arrancadas, a gestão do tempo acaba acontecendo naturalmente. Talvez o segredo não seja lutar contra o relógio, mas sim proteger a nossa atenção. E quando a gente faz isso, o relógio, de repente, começa a jogar no nosso time.